Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós. Bem-vindos, irmãos, nesta manhã de domingo, dia do Senhor. O dia do Senhor, na antiga dispensação, era o sábado. O Senhor o santificou, o Senhor o abençoou, mas o sábado era a memória de uma criação que seria manchada pelo pecado. Em Jesus Cristo há uma recriação, e tudo começa com a sua ressurreição. Como ele ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, nós os cristãos, a grande maioria dos cristãos, há cristãos que ainda não entenderam isso, né? A maior parte dos cristãos, então, reservam o domingo como o dia do Senhor. Não significa, irmãos, que somente o domingo, não é o dia de Deus. Na verdade, quando a gente dá o domingo, que é o primeiro dia, na antiga dispensação era o último, era o sétimo. Quando nós damos o primeiro dia, nós já estamos dizendo que todos os dias pertencem ao Senhor. Todos os dias da nossa vida tem de ser ao Senhor. Mas esse dia, a gente, quando pode, há lugares onde o domingo tem mais dificuldade de se reunir do que um outro dia, não é o caso, né? Mas nós temos essa oportunidade, então nós nos reunimos para o nosso culto coletivo. Os irmãos são bem-vindos. Bem-vindos vocês que estão nos acompanhando pela internet. Cultuem conosco, não apenas assistam, né? Mas também cultuem conosco. Ontem, irmãos, nós fizemos mais um enterro de uma pessoa membro da igreja. A irmã Marcela foi chamada pelo Senhor. A irmã Marcela já estava relativamente idosa, mas também com outras complicações, não resistiu à Covid, né? E acabou falecendo. Na verdade, é o quarto membro da igreja que a gente perde pela questão de Covid. Hoje, no culto da noite, nós faremos um momento em memória a vida dela. Foi uma pessoa que marcou muito a sua vida. Eu gostava muito de conversar com ela, a gente tinha uma amizade, ela era muito alegre, né? Estava frequentando lá a missão das Hortênsias, né? Dirigida pelo pastor Valmor, que dirigiu conosco lá o culto fúnebre. Vamos orar pela família enlutada. Estamos aí, irmãos, diante de novas notícias sobre a Covid, o recrudescimento aí dos casos. Mas não vamos esquecer, irmãos, que a palavra de Deus diz que onde há o amor, não há medo. O amor põe o medo para fora, para longe. Nós temos amor por Jesus Cristo, esse é o nosso primeiro amor. O amor a Cristo, o amor de Cristo nos constrange. Então, por amor a Jesus Cristo, nós não temos que ter medo, na certeza de que Ele cuida de nós. Não estou dizendo que a gente não possa ficar doente, está aí o exemplo da irmã Marcela, porque isso, irmãos, todos nós estamos sujeitos na nossa vida. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, estamos sujeitos às vicissitudes de todos os seres humanos. Mas a grande diferença é que nós não estamos sozinhos. Nós podemos ter a certeza de que nós cremos e temos um Deus que nunca vira as costas para nós. E nada acontece na nossa vida sem que Ele permita. Então, criamos nisso mais uma vez, e não deixemos o medo nos dominar, nos enfiar debaixo da cama, né? Porque tem gente que acaba se colocando debaixo da cama com tanto medo, não quer sair mais, não quer conversar mais com ninguém. O outro medo, que o amor tem que afastar, é o amor pela sua igreja. O máximo que você puder, todas as vezes que você puder, venha ao culto. Nós temos aqui as medidas que tomamos que são necessárias, o uso de máscaras, o afastamento, não sei as famílias que podem ficar perto, não é? E isso tem acontecido desde que a igreja voltou a cultuar. É muito importante a sua presença e a sua participação nas outras atividades da igreja. Então pense nisso também. Mas também é importante, porque isso tem a ver com o amor, o se preocupar com o outro. Então obedeça às medidas que são recomendadas, use máscara, use álcool para lavar a mão, não é? Evite grandes aglomerações, porque isso pode facilitar a doença, porque mais uma vez é uma outra fase e nós vamos, sem dúvida, passar por elas. A irmã Creuza, irmã do pastor Mauro, a irmã Creuza já foi há muito tempo membro da nossa igreja, mas já estava congregando em outra igreja. Está passando, irmão, por uma situação difícil com o assassinato do seu filho, o Fábio Jansen. Houve um tiroteio e 3 pessoas foram assassinadas e uma delas foi ele. É muito duro, né, para uma mãe
passar com uma situação dessa, mas no Espírito Santo de Deus há consolo até para essas perdas tão difíceis de serem trabalhadas. A Aninha, filha dos nossos missionários no Burkina Faso, tem estado com uma febre intermitente que não para, não é? E como está num país africano, a gente sempre tem preocupações. Eles são daqui da igreja, mas são missionários lá na República do Burkina Faso. Coloquem a Ana também, então, nas suas listas de oração, no momento de oração aqui, nós vamos orar por eles. Hoje o nosso culto está sob a direção do projeto Resgate, não é? Tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente ouvir, que talvez não gostemos de ouvir, mas que nós temos de ouvir. O cristianismo tem mensagens extraordinárias, maravilhosas, insubstituíveis, mas tem horas do confronto também, irmãos. Isso faz parte, não é? Que Deus possa abençoar o nosso culto, que não saiamos da mesma maneira como nós entramos aqui. Vamos passar então a direção do culto ao Júnior e ele estará dirigindo as demais partes do nosso culto. Bom dia, querida amada igreja. Bom dia a todos presentes aqui, aos nossos irmãos internautas que estão cultuando junto conosco, de seus lares, que por algum motivo não puderam estar presentes nessa manhã aqui conosco. Tema do culto de hoje: a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Texto de introito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justo, piedosa nessa enquanto aguardamos a bendita gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de todas as maldades e purificar para si mesmo um povo seu, definido de boas obras. Amém. Hino congregacional. Bom dia, igreja. Bom dia àqueles que nos assistem pela internet. E no número 43 do nosso cenário para o culto cristão. Tu és digno, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. João 3,17. Achei um pouquinho fraco. Foi um pouquinho fraco. Vamos ler de novo? Oi? 43. Que houve uma pequena mudança na ordem de culto, aí isso atrapalhou um pouco o pessoal da mídia. Não estou entendendo. Pode ficar. Então vamos... Como é que sem letra? Como é que eu... Vamos então cantar o hino número 43, mesmo sem a letra. Tu és digno, tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor.
glória, digno e honra. Digno de glória e honra. Glória, honra e poder. Confissão. Eu mesmo sou o Senhor. Além de mim, não há salvação alguma. Momento de oração com o pastor Valdemir. Mas, antes de passar a palavra para o pastor Valdemir, eu acredito que a maioria de vocês assistiram pela televisão. O nosso estado está dominando, está invadindo ou tomando posse de algumas comunidades do Rio de Janeiro. E uma dessas comunidades é a que nós ajudamos, o Jacaré. E nós recebemos informações de pessoas que estão lá dentro, que casas estão sendo invadidas. As pessoas saem para trabalhar e quando elas voltam, suas casas foram saqueadas. Então gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando por essas pessoas, porque o que eles mais querem é paz. E a única paz vem de Cristo. Não tem polícia, não tem bandido, não tem governador. Tem só Jesus Cristo. Que nas suas orações vocês possam clamar por essas vidas, por pessoas que trabalham o dia todo embaixo de sol e de chuva, para que quando cheguem em casa, suas casas sejam saqueadas. Quero chamar os pastores que estão conosco, que puderem para estarem aqui. Vamos descer, receber os irmãos para esse momento de oração, como sempre fazemos, não é? Você que gostaria agora que nós orássemos por você, mesmo que a gente não possa ouvir o seu motivo, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, nós vamos estar aqui para receber os irmãos, para orar pelos irmãos. Vamos incluir, irmãos, o pedido que foi feito em favor da irmã Creuza, da irmã do pastor Mauro. Vamos incluir também essa situação, né, no Rio de Janeiro mais uma vez. Pedir que Deus dê sabedoria às nossas autoridades para que conduza essas intervenções da maneira no que precisam ser conduzidas. Vamos crer, irmãos, no poder da oração. Vamos crer que Deus muda, né, situações, mesmo que às vezes no momento pareça que nada aconteceu, que nada mudou, mas um pouco mais adiante a gente acaba descobrindo que houve realmente mudanças, que houve alteração. Vou pedir pastor Anderson para que ore pelos irmãos que chegaram aqui à frente. Vamos estender as mãos em direção aos irmãos. Você que está sentado aí no banco, se você já tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo,
como seu Senhor e Salvador, você pode também estender as mãos em direção a essas pessoas. Oremos. Senhor, queremos colocar diante do Senhor os irmãos que estão aqui à frente. O Senhor conhece cada um pedido, o Senhor conhece também os motivos de agradecimento, e rogamos, Senhor, as suas bênçãos, rogamos que o Senhor escute as nossas orações, esteja com a irmã Creuza, consolando, Senhor, o coração dela, fortalecendo. Também, Senhor, o nosso Estado, abençoe, Senhor, a segurança, Senhor, aqueles que dependem, Senhor, do seu sustento, que vão para o trabalho e que se sentem inseguros, que o Senhor venha, Senhor, a trazer a paz, porque o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é aquele que traz a paz real, a paz completa. Traga essa paz, Senhor, ao coração, Senhor, de todos, ao coração daqueles que se sentem, Senhor, cansados, aqueles que se sentem sem esperança, para que renovem as suas forças no Senhor. Abençoa, Senhor, e o Senhor conhece, Senhor, aqueles que estão passando por enfermidade, aqueles que estão rogando pelas suas famílias, pela conversão dos seus entes queridos. Nesse momento, Senhor, chegamos diante de Ti com confiança, porque sabemos do Seu amor, sabemos do Seu cuidado e cremos, Senhor, que o Senhor escuta as nossas orações e o Senhor atende segundo a Sua santa e perfeita vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar, irmãos, naquele momento de oração, a igreja que sofre também canta, da República Árabe Síria. O país tem 18 milhões e 200 mil habitantes. O árabe é a língua oficial, mas falam-se nesse país mais 23 línguas, 17 são línguas nativas e 6 são línguas de povos que vieram de fora. Há uma vila na Síria, a vila de Marhula, que é o único lugar do mundo que ainda fala a língua que Jesus falava no seu dia a dia, o aramaico. 5 dessas 23 línguas têm toda a Bíblia traduzida. Das 23, 5 tem a Bíblia traduzida, 3 tem apenas o Novo Testamento e em 4 há passagens da Bíblia. 11 dessas línguas não tem nada, não tem nenhuma parte da Bíblia traduzida. O país é formado por 37 etnias, 18 dessas etnias, 48,7, porque não tem cristãos, ou tem muito poucos cristãos, são considerados como povos ainda não alcançados pelo cristianismo. Entre os 16 países com maior intensidade de perseguição aos cristãos, a Síria ocupa a 12ª posição. No sistema de 1 a 10, a nota da Síria é de 1,9. Desde a fundação da igreja de Damasco, pastoreada por Ananias, o pastor que batizou o apóstolo Paulo, que os cristãos existem na Síria. O cristianismo chegou a se tornar na principal religião da maioria dos povos que habitavam na região da Síria, e Antioquia da Síria chegou a ser uma das maiores referências cristãs dos primeiros séculos. Com a conquista muçulmana em 636, porém, a maioria dos cristãos sírios se converteu ao islamismo. A maior parte pela força da espada, é verdade, mas outros por adesão mesmo. Há cada vez mais acentuada diferença entre os cristãos ocidentais e orientais, ou católicos comuns ocidentais e católicos comuns orientais, chegou à Síria por volta de 250, quando os católicos comuns ocidentais se organizaram na região, apesar da contrariedade dos já presentes católicos orientais. Quando os muçulmanos conquistaram a região síria, os cristãos eram, na maioria, católicos comuns orientais. Quando, em 1054, aconteceu o cisma, a separação entre católicos comuns do Oriente e católicos comuns do Ocidente, a maior parte da cristandade síria, já sob o domínio muçulmano, aderiu ao catolicismo ortodoxo oriental,
Mas os católicos ocidentais, que passaram a ser mais conhecidos como católicos romanos, lograram permanecer em território sírio. Damasco, a capital, se tornou um dos principais centros irradiadores da doutrina islâmica, mas os cristãos, dado a antiguidade na região, foram tolerados e normalmente pouco incomodados, desde que não tentassem converter muçulmanos. Em 1824, chegaram à Síria missionários anglicanos de linha evangélica com a finalidade de trazer à fé cristã os judeus. Eles não foram muito incomodados pelos muçulmanos e nem pelos católicos romanos e ortodoxos, mas quando em 1848 chegaram os primeiros missionários protestantes visando alcançar os sírios e que eram congregacionais, a situação mudou. Os muçulmanos deixaram claro que a conversão de muçulmanos significaria a morte para os convertidos e convertedores. E os católicos ortodoxos e católicos romanos, percebendo que os protestantes seriam conquistados em suas fileiras, criaram embaraços aos missionários e convertidos, apelando inclusive às autoridades muçulmanas para que tomassem medidas contra os protestantes. A obra dos congregacionais foi passada para os presbiterianos, que depois receberam o auxílio da Igreja Reformada. Em 1018, com a imigração armênia para a Síria, chegaram algumas famílias armênias evangélicas, na maioria congregacionais. Os batistas estabeleceram-se em 1960 e chegaram a ter 12 igrejas, mas as ameaças de grupos muçulmanos radicais e a guerra civil que se instaurou e ainda continua no país, que já ceifou pelo menos 400 mil vidas, fez com que só exista atualmente uma igreja batista. A obra na Síria é ajudada pela nossa Junta de Missões Mundiais. O governo sírio se mantém no poder por causa da ajuda dos russos. O governo muçulmano permite que os cristãos se reúnam e tenham os seus templos, toquem os seus sinos, e os ortodoxos e católicos, às vezes, conseguem fazer suas procissões. O que o governo não consegue impedir, e até faz vistas grossas, são os ataques de facções muçulmanas radicais que destroem igrejas, espancam cristãos, destroem suas casas ou as confiscam. Há relatos de cristãos assassinados. Os membros das milícias islâmicas que lutam contra o governo têm declarado, na maioria, o seu ódio aos cristãos e prometem exterminar o cristianismo quando assumirem o poder. Por sua vez, as milícias e facções do exército que apoiam o governo, vez por outra, também atacam cristãos, e em várias regiões da Síria, os cristãos, principalmente os evangélicos, precisam se esconder e cultuar de forma clandestina. A comunidade cristã protestante histórica e não histórica na Síria tem cerca de 11.500 membros e uma comunidade de 24 mil pessoas, ou seja, 0,1% da população da Síria. A maior denominação dita protestante ou evangélica, e que foi também a primeira denominação a ser organizada nesse país, é o Sínodo Nacional Evangélico da Síria e Líbano, uma denominação presbiteriana. Ela tem 4 mil membros, ditos comungantes, e cerca de 7 mil batizados e aderentes. Os batistas devem ser por volta de 400. É cada vez maior o número de cristãos que procuram deixar a Síria, esvaziando ainda mais a presença cristã no país. Mas agora vamos ouvir parte de um culto, o cântico da Igreja Presbiteriana de Alepo, que foi, inclusive, danificada e destruída em parte pelo exército islâmico, pelo chamado Estado Islâmico, mas que reconstruiu, eles construíram mesmo em meio às dificuldades da guerra, eles reconstruíram o templo e voltaram a se reunir. Vamos agora ver por um minuto eles cantando, porque a igreja que sofre também canta, irmãos.
Qual é o país? O que os irmãos vão fazer hoje à tarde? Na hora do almoço, orar pela Síria, orar pela nossa família na Síria, pelos batistas, pelos presbiterianos, pelos cristãos que moram na Síria, porque à noite eu vou perguntar quantos irmãos oraram pela Síria, ok? Momento de louvor com a nossa irmã Giovana Dutra. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como
Muito obrigado, minha irmã, que Deus seja louvado na tua vida. Proclamação e edificação. Louvor e consagração. Dízimos e ofertas, é isso? Dízimos e ofertas. Meus queridos, eu tenho batido em cima dessa tecla, que ela é importante. Um dos dons do Espírito Santo é a contribuição. É interessante que o texto bíblico diz que o Espírito Santo dá os seus dons a quem ele quer. Interessante, né? Os dons são do Espírito, mas ele não dá a todo mundo, ele dá cada dom a quem ele acha que tem que dar. Mas sem medo de errar, irmãos. Se há um dom que o Espírito Santo quer dar a todos os membros da igreja, é o dom da contribuição. Pode ter certeza. Sem medo de errar. Agora, o Espírito Santo é um gentleman, é um cavalheiro. Ele não arromba a porta. Ele não vai obrigar a você aceitar esse dom que ele quer dar para você. Mas se você quiser receber, você vai receber, vai contribuir sob os auspícios do Espírito Santo, não é porque você quis, porque você achou que devia ou não devia, ou porque você está interessado em negociar com Deus, dou 100 para receber 200. Não entra nessa que isso aí é uma furada. Mas entra na do Espírito Santo. Porque ele dá a quem quer dar, e meu querido, quando eu e você recebemos o dom, e os dons são vários, né? Nos deixamos usar pelo Espírito Santo de Deus, nós somos abençoadores, mas nós somos abençoados. E abençoados conforme Deus crê, sabe, que eu creio, que Ele sabe o que é que eu preciso, no que é que eu preciso ser abençoado. E Deus sabe, né, aquilo que eu preciso ou naquilo que eu preciso ser abençoado. Então, aproveitem e use este momento como um momento importante para a sua vida cristã. É dessa forma que a igreja se mantém, com os seus compromissos. Tem sido dessa forma que nós não deixamos de cumprir nenhum dos nossos compromissos durante toda a pandemia, durante todo o tempo que a igreja esteve com o seu templo fechado, mas o coração dos irmãos não se fecharam, então a igreja não fechou, essa aqui é a verdade, né? Fechou o templo, mas não a igreja, e nós conseguimos manter os nossos compromissos, aumentaram o número de pessoas procurando socorro social, né? Os irmãos sabem disso, mas nós respondemos e continuamos a responder às famílias necessitadas, porque você contribuiu. Sabe por que você contribuiu? O Espírito Santo foi até você e você deixou o Espírito Santo usar você. Se hoje ouvis a sua voz, não endureça o seu coração, como naqueles tempos, aí a Bíblia lá dá o exemplo. Então, não endureça o coração ao Espírito Santo de Deus, quando Ele quer que também você participe dessa atividade importante da sua igreja. E lembre que a sua igreja é você. Hino 364 do nosso cenário. Vamos ler o título do versículo? Mas de Cristo, seguindo a verdade, desculpa, irmão, que eu estou lendo no inário. Vamos ler tudo junto na tela. Mas de Cristo, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Da sua
Querido Deus, amantíssimo Pai, obrigado pelo privilégio de poder contribuir com a Tua casa, Senhor, com as Tuas ofertas, Deus, pois nós bem temos ciências que se nós conseguimos chegar até aqui, foi através da Sua graça e a Sua misericórdia, Deus. Deus, que os nossos corações estejam abertos para ofertar para a Tua obra. Muito obrigado por esse privilégio de poder ofertar. É a oração que eu lhe faço e lhe agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos aqui uma entrevista que eu vi esses dias, e ela foi muito rápida. Era um palestrante que estava numa escola, acredito que alguém aqui já possa ter visto também, e ele perguntou para aqueles alunos: qual é o lugar mais rico do mundo? E aqueles alunos, meio alvoroçados, alguns responderam: o banco. Outros responderam: o museu. Alguns foram mais ousados: Dubai. Outro falou: não, o Japão é mais rico. Aquele palestrante, balançando a cabeça, disse: não. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. No cemitério, existem empresas que nunca foram abertas, porque os seus criadores foram enterrados antes. No cemitério tem músicas que nunca foram compostas, livros que poderiam ser best-seller, que nunca foram escritos, sonhos enterrados. O cemitério é o lugar mais rico do mundo. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Valério para declamar. Bom dia, igreja, graça e paz. Bem, é uma poesia que eu pedi discernimento a Deus para, como ele falou, o cemitério está cheio de pessoas que têm sonhos, têm ambição, mas Deus foi misericordioso comigo e Ele me deu a oportunidade de mostrar isso, de mostrar esse talento que Ele me deu. E a poesia começa assim: amanheceu mais um dia na via da vida. A oração me fortalece. Quando a gente aprende, a gente cresce. Com força, a fé prevalece. Antigamente depressivo, desviado, mas graças a Jesus fui salvo. Estou na trilha do caminho iluminado. Dificuldade, vixe, tem um bocado, mas sei que Deus está do meu lado. E Jesus tem me ensinado que tem que amar para ser amado. Hoje tenho uma vida reformada. Pouco a pouco vou crescendo. Sei que Deus lá de cima está vendo. De joelho dobrado clamo ao Senhor. Sua voz eu ouvirei, em ti confiarei. Pois o Senhor é o nosso Rei, nossa luz, que no mundo me conduz. Bendito seja os seus exércitos. Senhor, tu me conheces meus pensamentos. Sonda meu coração, guia minha direção. Praticar o Evangelho significa união. Que a bênção se derrame por até 1000 gerações. Bendirei e louvarei seu nome em canções. E seja conhecido por todas as nações. Sempre preparado para o combate. Com fé prosseguimos no projeto Resgate, servindo com amor a Jesus Cristo e seu auxílio. Que Deus abençoe a Igreja São Basílio. Amém. Meus irmãos, esse poema poderia não ser dito. Valério, quando nós encontramos, ele estava à beira da morte. Mas, através de vocês, ele pôde estar aqui hoje. Através da misericórdia de Deus, ele pôde estar aqui hoje.
que nós nunca nos esqueçamos que o pouquinho de cada um pode mudar uma vida, como tem mudado a de muita gente. Uma das respostas que eu mais ouço dentro das igrejas, quando eu falo do projeto Resgate, é a seguinte: meu filho não usa drogas, isso não é problema meu. Meu filho não usa drogas, isso não é problema meu. Eu gostaria de chamar a preletora dessa manhã, Fanny Reis. Graças e paz, queridos. Bom dia a quem eu ainda não tive o privilégio de falar. É difícil subir depois de ouvir o Valério. É difícil não chorar, porque, como foi dito aqui, né? Esse poema poderia não ter sido escrito. Ele poderia estar hoje dentro de um túmulo. Mas o Senhor foi misericordioso. E hoje o Valério está aqui, da glória de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir em Tito 2. Nós já lemos esses versículos hoje. O tema da mensagem de hoje é salvação, para que ninguém mais se perca. Vamos todos juntos? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos orar? Santo e querido Deus, nós queremos te agradecer pela manhã deste dia. Pai, ministra os nossos corações de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade. Que eu possa ficar bem pequenininho, Senhor, e que o Senhor possa dominar, ó Pai, esse espaço aqui e ministrar a estes corações através da minha vida. Peço a Deus a tua graça e a tua misericórdia. Usa-me, Deus, para a honra e glória do teu nome, eu oro. Amém. A graça que traz salvação foi revelada. Todos pecamos e estamos separados da glória de Deus, está lá em Romanos 3:23. Gosto especialmente da palavra todos. Em ambos os versículos, a palavra todos me fascina, porque, para mim, esse todos é motivo, para mim, é a maior inclusão que já aconteceu. Tanto porque a graça de Deus foi revelada a todos os homens, e também porque todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. Eu me chamo Fanny. Eu sou membro dessa igreja, a minha história sempre esteve ligada a essa igreja. Hoje o nosso objetivo aqui é apresentar de uma forma formal o Projeto Resgate. Provavelmente você já nos viu aqui várias vezes, fazendo pedidos, expondo aos irmãos as nossas necessidades, mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, aquilo que o Senhor tem ministrado a nós para que nós façamos, e nós queremos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus está fazendo nas comunidades do Rio de Janeiro e aqui no Rio, através do Projeto Resgate. O Projeto Resgate nasceu há 1 ano e 3 meses atrás, no meio da pandemia, né? Eu e o Júnior trabalhamos com pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social e dependentes químicos. Até que nós percebemos que chegavam muitos pedidos de ajuda de pessoas que não tinham
condições de serem encaminhadas para casas de acolhimento, porque faziam uso de algum tipo de medicação controlada. A Cristolândia não aceita pessoas assim, outras casas não podem aceitar por conta do regulamento de casa de acolhimento. E casas, comunidades terapêuticas são muito difíceis de serem encontradas de uma forma gratuita. E como nós participamos com pessoas em situação de vulnerabilidade social, é muito difícil a gente ter os recursos para manter essas pessoas nessas casas. E aí, eu e o Júnior, já com corações bem aflitos, oramos ao Senhor e pedimos a Deus que nos desse discernimento. E Deus nos fez montar um programa de tratamento que tratava pessoas que não podiam ser internadas dentro das suas próprias casas. E aí, nós começamos esse trabalho, indo todos os dias, diariamente, a pessoa tinha um cronograma, e nós fomos tratando, e assim surge o Projeto Resgate. Só que como nós já trabalhávamos nisso e tínhamos outras áreas, acabamos englobando tudo isso dentro do projeto. E agora a gente vai apresentar através de slide para vocês aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações para que a gente esteja realizando. Busca Ativa. Esse grupo esteve conosco no Jacaré em fevereiro do ano passado. Nós saímos aqui da igreja com um grupo de voluntários e fomos para a Busca Ativa. Pode passar ali. Essa comunidade que está aparecendo é a comunidade do Jacaré. Pode ir passando, minha amada. Nós temos ali como base de apoio Terapia do Abraço. Para só um pouquinho nessa foto. Essa foto, a primeira foto é do Júnior. Tem um senhor ao lado e a gente deixou a imagem assim mesmo afastada para que vocês não vissem. Mas esse senhor, ele foi espancado pela milícia em Sepetiba. E a família nos ligou pedindo ajuda, porque ele não tinha condições de entrar em casa, porque a família não quer mais. E por conta de ficar na porta da sua casa, a milícia bateu muito nele. Assim como nós vamos às favelas, como está ali do lado, é a foto de uma das pessoas que a gente assiste no Jacaré, mora ali debaixo do viaduto, no Jacaré. Nós também recebemos pedidos de ajuda de famílias. Nós recebemos ligações, às vezes 3, 4, 5 horas da manhã, de famílias desesperadas nos ligando porque os seus familiares estão em crise de abstinência ou fizeram uso da substância e estão agressivos, às vezes não agressivos, mas muito debilitados. E as famílias nos ligam pedindo, por favor, nos ajudem, porque a gente não tem mais o que fazer. Eu sou chorona, apesar dos meninos me chamarem de durona, né, meninos? Eu choro bastante. E a cada momento que eu vou relatando para os irmãos, as lembranças vêm. O nosso coração fica muito pequeno, porque, infelizmente, nem todos que nos pedem ajuda a gente consegue assistir. Mas o que estamos fazendo é com a permissão e com a graça do Senhor, e eu creio que no tempo certo, o Senhor há de realizar aquilo que Ele deseja. Não aquilo que eu desejo, não aquilo que o Júnior deseja, mas aquilo que o Senhor deseja, através das nossas vidas. Pode passar, Aline. Toda vez que a gente vai a uma comunidade, a gente leva, geralmente, um lanche. Porque a maior parte dessas pessoas faz o uso contínuo de droga. E aí eles passam dias e mais dias ali na comunidade, usando todo tipo de droga. E aí chega um momento que bate uma fome muito grande por conta do uso. Os meninos estavam comentando, né, antes da gente vir para cá, que quantas vezes, domingo de manhã, eles acordavam naquilo que a gente chama
de larica, que é uma fome absurda. E não tinha nada para comer. Então, enquanto toda vez que a gente chega em algum ponto onde tem cracolândias ou pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente primeiro prega, a gente primeiro fala sobre a palavra do Senhor. E aí, depois que nós damos a palavra, nós oferecemos o lanche para eles. E ali eles são alimentados. E quem deseja ajuda, nós procuramos encaminhar para uma casa de recuperação, acolhimento ou comunidade terapêutica. Pode passar, menino. Pode passar. Pode passar. Ali a gente está preparando o lanche, o momento que a gente estava orando, pode passar. Galera do resgate, junto com o embaixador do rei, 2 embaixadores aqui, que foram com a gente no último evangelismo que a gente fez em outubro, né, um mega evangelismo de responsabilidade nossa. Muito interessante, porque algumas fotos a gente não pode mostrar. Algumas fotos a gente, infelizmente, não vai poder passar para os irmãos, que são as fotos quando a gente vai pregar nas bocas de fumo. A gente não pode tirar foto porque a maior parte das pessoas ali estão à margem mesmo da sociedade, né? São procurados pela polícia. Então, a gente não tem permissão para tirar fotos. Mas, nesse dia, o embaixador do rei pregou ali naquele lugar. E foi tão lindo, porque ele está aqui conosco. O Gui está ali, o Gui foi com a gente, oi Gui. E ele pregou ali naquele lugar e foi muito lindo, porque franzino, pequenininho do jeito que ele é. Os meninos tiraram o fuzil, botaram embaixo, ouviram a palavra do Senhor, oraram com ele, com as suas mãos no peito, coração de cabeça baixa. Ou seja, por mais que eles se sintam poderosos com todas aquelas armas ali naquele lugar, a palavra do Senhor foi muito mais poderosa, através da vida de um embaixador do rei. Eles silenciaram, eles pararam de vender as drogas ali naquele lugar e ouviram da palavra do Senhor. Ah, queridos, a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, todos os homens. E Deus tem usado pessoas, usado embaixadores, usado mensageiras, usado voluntários de todas as idades. Tem ouvido do amor do Senhor, porque há poder no nome de Jesus. Uma frase que o Paulinho, que é o nosso grande amigo, que é uma das pessoas que mais nos ensinou nesse último tempo, nesses últimos anos, diz é que Jesus Cristo cura, salva e liberta. E é exatamente o que Cristo tem feito nas vielas, nos becos, nas bocas, nas cracolândias. Jesus Cristo tem curado, tem salvado e tem libertado. Pode passar, Aline. Esse momento, a gente vai falar sobre a prevenção ao uso de drogas. E aí eu pergunto para você, qual que é a melhor forma de salvar uma vida das drogas? E eu vou responder. A melhor forma é não permitir que as pessoas entrem no submundo das drogas. Nós temos um trabalho em palestras, fazemos palestras, primeiro em igrejas, porque nós temos muito cuidado com isso. Às vezes a gente sai, a gente prega e a gente fala, mas a gente esquece daqui, né? Dos domésticos da fé, e a gente tem cuidado.
porque é muito triste. A gente tem uma estatística pela Cristolândia que diz que 85% dos jovens que estão sentados hoje numa casa de recuperação já estiveram sentados no banco de uma igreja. Isso é muito sério. Onde é que a gente está perdendo os nossos jovens? Por que a gente não está falando de algo tão relevante? As drogas, elas têm dominado espaços, lugares, escolas, faculdades. Os nossos filhos não vivem numa bolha. Em algum momento eles vão ter contato com isso e a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar sobre como isso acontece. Nós temos um trabalho com as crianças em algumas comunidades aqui do Rio, na Maré e no Jacaré. E esse trabalho, ele é feito através da evangelização dessas crianças. Nós falamos sobre Jesus, nós fazemos algo muito semelhante ao que o culto infantil dessa igreja faz. Nós vamos ensinando sobre Jesus Cristo, sobre o que Cristo pode fazer, por que Cristo morreu na cruz, por que mesmo eles sendo tão pequenininhos, eles precisam ser alcançados por Jesus Cristo. Pode passar, Aline. E aí a gente tem um trabalho com crianças. Pode passar. E é muito legal, porque deles, assim, a gente escuta tanta coisa boa. A primeira vez que eu fui à comunidade do Jacaré, o Paulinho olhou para mim e falou assim: Fanny, eu quero que você fale para as crianças. Eu falei: caramba. E aí eu tentei lembrar das aulas de evangelismo com crianças do seminário, fui puxando todas as histórias, fui lembrando das EBFs. Mas antes eu fiz um momento de oração com as crianças. E aí foi muito difícil, mas muito reconfortante. Porque duas crianças levantaram para fazer pedidos. Uma delas pediu um carro. Eu falei: uau, você quer um carro? Você não tem nem idade para dirigir, menino. E ele virou para mim e falou assim: não, tia, não é um carro de dirigir, não, eu quero um carrinho. Eu nunca tive um carrinho. Ele estava pedindo para Deus algo tão simples, mas ele sabia que Deus podia dar para ele um carrinho. Kevin é o nome dessa criança. O segundo pedido foi da Larissa. A Larissa pediu oração pelo irmão dela que estava preso. Ele tinha acabado de ser preso. Ele tinha sido pego em um assalto. E ela, aos prantos, disse: tia, eu quero pedir pelo meu irmão, mas eu quero pedir também pela família do amiguinho do meu irmão, que morreu. E foi assassinado. E a família está sofrendo muito, tia. Eu queria pedir que Deus consolasse o coração da mãe dele. Que consolasse o coração da minha mãe, porque minha mãe está sofrendo muito porque meu irmão foi preso. Foi difícil orar depois, irmãos. Mas essas duas crianças já tinham aprendido para Deus. E elas podem correr para Deus em meio a tanta dor e a tanta angústia. Meu filho tem 10 anos. Nunca orou a Deus pedindo um carrinho. Ele nunca pediu. Nunca pediu.
Que Deus consolasse o coração da mãe dele, ou da mãe do amiguinho que morreu, assassinado, sabe? São realidades muito diferentes e muito próximas de nós, no quintal da nossa casa. Então, a gente cuida dessas crianças para que elas também alcancem a salvação, que elas também não se percam, porque Jesus Cristo faz toda a diferença em meio a lugares como este. Pode passar, Aline. Pode passar. Aí já é no âmbito de igrejas, né? Júnior falando aos embaixadores, os 70 anos da embaixada. Ali tem as palestras que a gente também leva até as igrejas e aos jovens. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso foi na pista de skate, uma palestra com o grupo. Pode passar. Cuidado aos assistidos e as casas de recuperação. Vocês estão vendo aí o batismo do Alex, nosso assistido. A gente costuma dizer que é muito bom a gente ir para a busca ativa, tirar as pessoas de lá, mas é muito bom vê-los crescendo espiritualmente, sabe? Eles têm aprendido da palavra. Pode passar, Aline. Esse já é o cuidado das casas, tá? São cestas básicas que a gente corre atrás, na frente, do lado, para o outro, para conseguir suprir as casas que a gente tem parceria. Essa em específica foi da CUFA, uma irmã aqui da nossa igreja tem um contato lá e fez esse contato, sabe? A primeira vez foram 50 cestas básicas que supriram durante o mês inteiro a casa de recuperação. Ainda sobrou um pouquinho mais para outro mês, e da segunda vez foram 25 cestas básicas também doadas. Pode passar. Ali na primeira foto que você está vendo é a gente chegando lá, né, com os alimentos. E essa fotinho do lado é a foto de um menino de 14 anos. Infelizmente, queridos, a gente esbarra algumas vezes com a questão da idade. Para que a gente consiga internar essas pessoas, fazer o tratamento com elas, elas precisam ser maiores de 18 anos e menores de 60 anos. E às vezes surgem situações como essa, desse garoto, que a gente encontra. A gente parou para comer um salgado, a gente estava voltando da favela, estava morrendo de fome. Eu falei, Júnior, vamos parar para comer alguma coisa. E eu não quero fazer comida, porque até fazer comida eu vou estar com mais fome. E a gente parou para comer um salgado e esse menino chegou para um rapaz e pediu um salgado para o rapaz. E o rapaz falou assim, não, não vou te dar nada não. E aí ele virou as costas e saiu cabisbaixo. E a gente chegou nele depois com um salgado, trocamos uma ideia. E ele falou pra gente, ele mora no Batã. Ali atrás é aquele prédio abandonado. Vocês sabem onde é? Você já deve ter passado ali pela Avenida Brasil várias vezes e visto. Ele mora sozinho ali, porque os pais já morreram. E a irmã foi morar com um traficante. E aí, a vizinha da frente tinha fogão e gás, mas não tinha comida. Então, como a gente sempre passa o nosso número, ele ligou falando, pô tio, eu vou pro Júnior, pô tio, você não consegue comida não? Porque tem uma moça aqui que ela falou que se eu conseguir a comida, ela faz a comida para mim. E a gente levou lá o papá para ele. A gente mantém contato. Agora ele está numa casa para menores da prefeitura. Mas a gente sempre está em contato também. É muito além da caixinha, sabe? Porque por mais que a gente trabalhe com uma coisa específica, Deus ele não olha muito para aquilo que a gente se propõe só a fazer, não.
Ele quer que a gente amplie, sabe? E Ele dá uma visão muito legal para a gente. Pode passar, Aline. Esses são os cultos nas casas que a gente faz. Pode passar. Aniversariantes do mês. Eu adoro aniversariantes do mês. A maior parte das pessoas, eles não comemoravam o aniversário. Isso não era importante. Mas a gente faz questão de cantar o parabéns agora, porque agora é vida de verdade. Agora se tem o que celebrar. Então a gente faz uma vez por mês os aniversariantes do mês e canta parabéns para todo mundo. E parece uma coisa tão boba para a gente, né? Um bolinho, um cachorro-quente, um refri, mas para eles tem uma importância muito grande. Pode passar. Esses são os nossos momentos de lazer com a galera. A gente come pastel, a gente come muita besteira, porque antes isso era algo muito distante. E às vezes pra gente é algo tão simples, né? Porque a hora que a gente quer, a gente vai lá e compra e come. Mas para essas pessoas isso era algo muito distante. Ter uma vida social era algo muito distante. Pode passar. Vocês estão vendo a foto do Rafinha e do Júnior ali? Do lado está o Valério, que recitou a poesia hoje pra gente. Olha como é que ele chegou. Diferente, né? Deus faz essas coisas. Pode passar. Obrigada, Aline. Segundo os dados coletados em 2021 pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no ano de 2021. Mais de 36 milhões sofreram de transtornos associados ao uso de drogas. Nós precisamos falar sobre isso, irmãos. Talvez aqui sentados nesses bancos, ou quem sabe alguém que está vendo a gente pela internet, tenham pessoas que façam parte do AA ou do NA, ou já tenham tido problemas com drogas, ou têm problemas com drogas. Talvez exista ao alcance da minha voz nessa manhã alguém que passe por isso. Sabe, queridos, eu vou voltar ao texto que usei como base dessa nossa apresentação. A graça de Deus foi manifesta em Cristo Jesus para todos os homens. Nós sabemos que a dependência química leva o adicto ao fundo do poço. Mas antes de levar ao fundo do poço, antes de levar à morte, ela tira de você em vida tudo o que você tem. A sua família, o seu emprego, os seus bens, a sua casa. Acredite, uma vez, fazendo um trabalho na madrugada do Rio de Janeiro, no centro do Rio, eu conversei com uma senhora que ela perdeu a casa dela. Ela teve uma vida reta e direita. Ela teve os seus filhos, mas quando seu marido faleceu, ela não suportou a dor e se entregou às drogas. E ela foi vendendo tudo que ela tinha, até que ela vendeu a própria casa e estava em situação de rua. Uma senhora. Sabe, eu já ouvi algumas vezes que para esse povo não tem mais jeito. Mas a graça de Deus se manifestou através de Cristo para a salvação de todos os homens. E eu quero convidar você a ler comigo lá em Lucas 15, de 1 ao 7. Lucas 15, de 1 ao 7.
Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-los, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhe propôs esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente entre seus ombros e vai para casa, e ao chegar reúne amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Queridos, Cristo atrai todo tipo de gente. Publicanos e pecadores. Eles não eram bem vistos naquela sociedade, naquele tempo. Naquele contexto também haviam os escribas e fariseus, que eram os mestres da lei, aqueles que cumpriam os rituais, enfim. Cristo atraiu todo esse tipo de gente para ele. Alguns na intenção de ouvir a palavra, de se alimentar e de, quem sabe, conseguir mudar, conseguir deixar a vida transgressora que tinha antes, mas muitos deles estavam ali porque queriam parar Jesus. E aí usavam todo tipo de picuinha para pegar Jesus, para parar Jesus, para que não se cumprisse o propósito de Deus ao enviar Cristo até nós, porque Ele veio a nós. Mas justamente por conhecer os corações, Cristo lhe propõe essa parábola. Quero observar com os irmãos 3 pontos desse texto. O primeiro ponto que eu quero observar é: será que temos murmurado sobre as pessoas que Deus deseja salvar? Eu vou repetir. O primeiro ponto que eu quero observar nesse texto é: será que temos murmurado sobre as pessoas que Deus deseja salvar? Eu sempre estive nesse contexto. Eu costumo brincar que desde a barriga da minha mãe, eu estou pelos corredores das igrejas. O meu pai era líder de adolescente, então a gente visitava muitas igrejas, né, mãe? Eram muitos lugares que a gente ia, eram muitas igrejas que a gente estava. Depois, quando eu fiquei um pouquinho maior, adolescente, a gente tinha os intercâmbios entre igrejas, e nós íamos também muito. E quando eu cresci, eu fui cantar rap com o pastor Paulinho, vocês devem lembrar disso também. E nós visitávamos muitas igrejas para apresentar o nosso trabalho. Então, eu sempre tive nesse contexto. O meu seminário, não só de igrejas batistas, mas de outras denominações. Quando eu fiz o seminário, eu escolhi o Seminário Betel, e era um seminário que tem muitas denominações, né? Muitos professores de muitas denominações. Então, eu tive essa pluralidade, se assim posso dizer. E hoje, nas mídias sociais, nós também temos muito contato com tudo e todos. E eu confesso aos irmãos que toda vez que sai uma notícia, que aparece no meu feed, uma notícia de que um traficante foi morto, ou de que um ladrão foi morto, ou que houve uma invasão e 28... É 28 que a mídia passou? A mídia passou 28, é porque a gente tem o dado real, foram muito mais pessoas que foram mortas. Eu fico com medo de abrir os comentários, de verdade. Porque os comentários que a gente lê, ou que a gente escuta entre os corredores de algumas igrejas é o seguinte: esse já vai tarde. Ou tinham que ter dado um tiro na cabeça. Tinham que ter cancelado logo o CPF de muitos. Ou que ele queime no inferno e pague por tudo que fez. Esses são os mais tranquilos. Se a gente acessar esses comentários, esses com certeza serão os mais tranquilos. Eu sempre me entristeço, pois a maior parte dessas pessoas que fazem esses comentários sequer um dia já pararam para orar por essas vidas.
Nunca entraram no seu quarto, dobraram os seus joelhos e pediram ao Senhor que resgatasse essas vidas de alguma forma. Apenas torcem para que o Estado cumpra o seu dever de limpar a sujeira que está sendo feita. Sabe, Cristo propõe essa parábola porque ele precisa explicar aos justos, a necessidade da justificação, que só obtemos nele, em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos onde fica esse texto, certo? Sabemos dessa verdade e repetimos por diversas vezes. E precisamos entender que todo aquele que crê não vai perecer. Todo aquele que crê, todos temos a oportunidade para crer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Mas Jesus veio para nós, Ele veio até nós, Ele morreu por nós, por mim, que nasci aqui. Por você, talvez nunca tenha se desviado dos caminhos do Senhor, mas Ele morreu. Ele morreu para aqueles que cometem crimes e delitos. Pois todos nós carecemos da graça de Jesus Cristo. Não nos cabe dizer quem a graça deve alcançar, mas Deus nos deu o privilégio de compartilhar o Evangelho a toda criatura. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19, o que me faz lembrar também das falas que eu escutei algumas vezes em alguns corredores de algumas igrejas, que condena igrejas que enviam missionários a outros países. Sempre dizem, com tantas necessidades aqui, o que a gente vai fazer enviando gente para tão longe? Sabe, Deus não olha as linhas que criamos nos mapas. Essa limitação não é dele, essa limitação é nossa. Foi nós quem demos os limites, foi nós quem separamos as linhas. O Senhor envia, talvez, como já enviou a Aline e o Tiago para Burkina Faso, porque Ele não olha Burkina Faso e o Brasil, Ele olha um todo, Ele olha o mundo, porque Deus amou o mundo. Deus não amou o Brasil, ou Deus amou Burkina Faso, ou Deus amou o Jacaré. Não, Deus amou o mundo. E é para todos. Mas eu quero que você se questione. Você murmura, reclamando, por quem Deus deseja salvar? Queridos, isso é muito triste e muito sério. Porque muitas vezes, eu e você, pensamos coisas como essa. O criminoso, o bandido, o traficante, o cracudo. Não, ele tem que morrer porque ele fez coisas horríveis. Ele tem que mesmo ir para o inferno. Ou não, é muito longe, aqui tem muito para fazer. Gente, o que a gente está fazendo? A gente está murmurando sobre quem Deus deseja salvar? Agora a gente diz para Deus que Ele é limitado? Que Ele tem que só salvar quem a gente deseja que Ele salve? Caramba! Deus deseja salvar. Porque Ele deu o único filho, por amor ao mundo inteiro. O segundo ponto a observar, que eu quero observar com vocês, está lá no verso 5, que é a correção de Deus não é a nossa. A correção de Deus não é nossa. Não é nossa. A correção é dele. No verso 5 nos fala que quando o pastor encontra a ovelha, ele coloca a ovelha alegremente sobre seus ombros. E
Sim, eu sempre pensei. Quando a gente cresce na igreja, a gente tem umas coisinhas na caixinha, né? Eu sempre pensei que o pastor colocava a ovelha sobre os ombros porque a ovelha fugiu, ela estava com fome, ela estava cansada, ela estava machucada por conta de tudo aquilo. Mas aí eu fui ler sobre o pastoreio de ovelhas e eu descobri algo que era muito comum, que é muito comum no pastoreio de ovelhas, que é o seguinte: o pastor quebra as patas da ovelha quando a ovelha insiste em se afastar do rebanho para a corrigir. E aí, toda vez que ele tem que locomover o rebanho, ele tem que pegar a ovelha e colocar sobre os ombros para se locomover com a ovelha. Por que que ele quebra as patas? Para que a ovelha aprenda a ouvir a voz dele. Para que ela se acostume com o cheiro dele. E aí ela não mais se perca. Sabe, queridos, Deus corrige a quem Ele ama. E isso não é responsabilidade minha, isso não é responsabilidade sua. Mas nós estamos condenando pessoas ao inferno porque nós achamos que nós temos condições de corrigir as pessoas. E aí a gente não leva a palavra a pessoas que para nós não merecem a graça, porque nós temos o entendimento que essas pessoas não merecem a graça. E aí, eu te pergunto, como ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar, nós precisamos falar. Então, o segundo ponto é esse. De Deus é a correção e não nossa. O terceiro e último ponto é que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Cristo morreu na cruz por mim e por você, pelo ladrão da cruz, pelo traficante, pelo bandido, pelo político honesto, mas pelo político corrupto, enfim, por todos. E há sempre alegria quando um ser humano cheio de limitações, falhas, dores, desespero, corrupção, cheio de pecado, se arrepende. É por esse motivo, é por essa alegria que existe no céu, que existe no coração do nosso Deus, que o Projeto Resgate existe. Porque a gente entende o nosso chamado e a nossa missão. Porque a gente entendeu que os traficantes, que os usuários de drogas, que as pessoas que estão aprisionadas pelo pecado, que aos olhos de muitos não têm solução, precisam ser alcançadas pela graça, pela misericórdia que Deus teve, enviando Jesus Cristo para morrer no lugar deles, mas também no meu lugar. Não existe pecadinho e pecadão, e eu escuto isso desde sempre. O que existe são consequências diferentes. Mas, queridos, eu precisava falar sobre isso. Porque depende de nós. Nós que já fomos justificados por Jesus Cristo. A única diferença entre a Fanny e o bandido é que a Fanny já entendeu que ela é pecadora. É que a Fanny já entendeu que ela precisa da justificação através de Jesus Cristo. Existem pecadores ainda que precisam ouvir de Jesus Cristo, para que tenham a justificação, para que sejam justificados por Jesus Cristo. Meus queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que tudo que a gente ouviu possa estar no nosso coração e que a gente, de fato e de verdade, viva essa verdade. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Nós, como Projeto Resgate, queremos agradecer aos amados que caminham conosco, aqui nessa igreja e em outras igrejas. Alguns amigos nossos estão acompanhando pela internet, são nossos parceiros. Mantém o Projeto Resgate, porque, infelizmente, só o nosso salário não é o suficiente. Hoje, nós temos 3 assistidos que moram conosco, estão conosco até cumprir o tratamento. Nós temos sonhos e planos, porque, infelizmente, hoje nós temos uma demanda muito grande. Nós temos 20 pessoas na fila de espera que querem ter essa oportunidade, mas nós não temos para onde enviá-los. E é muito triste dizer esse espero, porque, infelizmente, a adicção é uma doença e eles não conseguem parar sem ajuda. E muitos deles vão ocupar o cemitério se eles não conseguirem frear a doença. A gente estava conversando aqui atrás e o pastor disse que a sobrinha dele atendeu um rapaz que é usuário de drogas, que a gente chama vulgarmente de cracudo, né? Mas é usuário de crack, e ele faleceu. Muitas vidas estão morrendo. E a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Nós precisamos não só falar sobre isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu agradeço profundamente a atenção dos irmãos, a paciência comigo, o amor que vocês têm demonstrado pela vida dos meninos, por cada pedido de socorro que a gente faz. E vocês atendem. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Vamos orar? Santo querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela manhã deste dia, mais uma vez. Pai, o ouvido mais próximo à minha boca é o meu. Então, que essa palavra, ó Deus, possa também permanecer em meu coração, para que eu a cumpra de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade. Quanto aos meus irmãos, ó Deus, que o Senhor possa estar com eles, também movendo corações aqui essa manhã, para que continuem contribuindo com a obra missionária. Seja aqui no Rio de Janeiro, ou seja em qualquer outro lugar do mundo, porque o Senhor deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em nome do teu Filho que nós oramos, em nome de Jesus nós oramos, crendo, ó Deus, que estamos sendo ouvidos pelo Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua presença, muito obrigada por tudo que o Senhor tem realizado. Renova as nossas forças, ó Pai, nos dá ânimo para prosseguir. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito. E eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, e é nisso que eu tenho, ó Deus, esperado. Muito obrigada, Paizinho, pelo teu amor e pela tua imensa, imensa graça. Através do teu Filho Jesus ali naquela cruz, morrendo no meu lugar, mas no lugar de tantos outros, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Posso, professor? Posso falar? Declaração final. É essa aí mesmo? A minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha e o meu refúgio. 67. Meus irmãos, vai falar? Não, você pode falar, eu vou dar a bênção, mas pode falar. Tá. A frase que eu mais ouço, nos corredores das nossas igrejas é a seguinte: todo cracudo tem que morrer.
Eu não ouço isso de ímpios, eu ouço isso de cristãos. Isso entristece muito meu coração. Que Deus possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo possa ministrar, porque são seres humanos, são vidas, são pastores que estão lá fora, clamando a misericórdia de Deus, são missionários, são filhos e pais. Que Deus possa ministrar e falar mais ao coração de vocês. Antes da bênção final, irmãos, os informados que temos na congregação 150 pessoas, com mais 81 na internet, fazendo um total de 231. Esse número da internet é sempre maior, pode pensar aí em 250, 260 ou mais, né? E pessoas que cultuaram conosco. Antes dessa bênção, mas eu não posso realmente me calar, mas a gente tem que ter cuidado em se falar alguma coisa depois de um sermão de alguém, dependendo do sermão que você pode estragar. Então é melhor, né, você ter cuidado e ir caminhando com muita prudência. Quando a Fanny falou que está com 6 em sua casa, os irmãos entenderam esse sua casa? Não é a casa de acolhimento, não é a casa dela. Essas pessoas estão morando na casa dela. Como o Júnior tem que sair para trabalhar, ela sai de manhã, vai para a casa da mãe, para não ficar com os meninos lá, para não dar o que falar, isso, os vizinhos. E esses meninos em recuperação estão na casa dela. Por que estão na casa dela? Já tentaram e às vezes conseguem colocar pessoas na Cracolândia, conseguem encontrar e colocar aqui e acolá, mas a demanda é muito grande. E eles agora estão caminhando, irmãos, um projeto arrojado. Já estão praticamente resolvendo essa questão do CNPJ, para que se tornem numa organização, numa associação independente, porque o Projeto Resgate não é uma organização da nossa igreja, mas os dirigentes deles são. Então a responsabilidade é praticamente quase a mesma. Até por orientação minha, eu disse, não se torne uma organização da igreja, para que vocês possam ir a outras igrejas e pedir ajudas e receber ajuda de outras igrejas. Porque quando você chega no lugar, e se você disser, nós somos uma organização do Parque São Basílio, a primeira pergunta que alguém faz é, então, por que São Basílio não assume, não é? As responsabilidades? Mas é muito para a gente, irmãos. É muito para a gente. Mas a gente pode fazer mais. Nós estamos nessa fase final, nós estamos com o departamento jurídico da igreja, trabalhando com eles, porque agora a meta é eles terem uma casa de acolhimento. Já temos a possibilidade, já temos alguém que ofereceu uma casa para alugar, uma propriedade extraordinariamente boa. A meu ver, não pediu muito, mas por causa da igreja, mas precisamos tomar as medidas jurídicas direitinho para que a coisa possa acontecer. Esse é o sonho deles, mas não é só o deles. Também tem que ser o nosso sonho. É verdade, boa parte do sustento que eles recebem é de irmãos aqui da igreja. Mas não recebem só daqui. E eles precisam continuar esse tipo de trabalho para fazer mais. Porque o Júnior, tem hora que, eu vou ser sincero, já me irritou. Uma vez o Júnior já me irritou. Quase que eu perdi a paciência com ele. Pastor antigamente podia dar uma chinelada nas pessoas, agora não pode mais, não? Mas podia. Porque o Júnior fica, o que é que eu vou fazer? Eu estou com 20 pedidos, com 15 pedidos. O que é que eu faço? Nada, Júnior, o que você quer que eu faça? Mas eu não consigo dormir, pastor, eu não consigo dormir. Eles ligam de madrugada, eles estão morrendo. Irmãos, eu não tenho o que fazer. E quando o Júnior, eu já falei para ele, mas quando vocês conseguirem a casa, não vão botar o mundo todo lá dentro não, porque também não dá. Mas pelo menos tem um espaço maior, ao tempo deles se recuperarem, aí uns vão saindo e outros vão entrando. Agora ficar e ter que botar na própria casa, e tem gente que condena, viu, sabe, criticam vocês abertos por isso. Não faça isso, não vai levar. Mas vão fazer o quê, irmãos? Vão deixar na rua? Talvez eu deixasse. Talvez você deixasse. Mas eles não têm coragem de deixar. E é isso que faz a grande diferença.
Eu sou honesto, talvez eu deixasse. Eu lamento. Foi uns R$50, R$100, 200, né? E tchau. Eu vou fazer o quê? Vou levar para minha casa? Mas por que eles levam? São irresponsáveis, né? Só temos duas saídas. Ou são irresponsáveis, ou estão fazendo o que era para fazer e que nós não estamos fazendo. Ok, se não podemos fazer isso, se fica difícil, vamos ajudar quem faz. Então vamos ajudar quem faz. Tem gente que abre o coração, abre a porta, quer trabalhar com essa gente, que é muito difícil mesmo. Dificílimo. Então vamos ajudar, porque é assim que eles vão fazer e aí nós vamos fazer juntos. E aí nós podemos ficar felizes, nós também estamos cooperando, estamos ajudando, por isso essa ênfase nossa, para ajudar um missionário que está lá fora, porque eu não posso ir, mas ele foi, então eu mantenho ele lá. Eu não posso ficar visitando boca de fumo, irmãos, nós trabalhamos num presídio e eu passei por situações complicadíssimas dentro daquele presídio. Uma vez me levaram lá para dentro e fecharam comigo. O senhor vai visitar o lugar que nunca ninguém entrou aqui. Eu falei, mas por que eu? Eu sou o pastor da igreja que está trabalhando com a gente. Sabe aquela palavra de Pedro, que eu desci aos espíritos em prisão? Desci o inferno, irmãos. O que eu vi lá embaixo daquele presídio, eu falei, eu não vou sair daqui. O que eu estou vendo aqui, como é que vai ser? Quando eu entrei, os policiais botaram um jornal na cara, assintosamente para dizer, não estamos vendo o senhor entrar. Fiquei com eles lá o dia inteiro, quando eu vou dormir, quando eu saio para dormir, me acordam 4 horas da manhã para me levar para uma outra casa, para me levar para o quartel da polícia, porque a polícia tinha invadido o presídio. Falei, pronto, eles vão dizer que fui eu. Porque o que eu vi lá, irmãos, não podia falar. Um cassino lá embaixo, cassino mesmo funcionando, dentro do presídio. Quando eu cheguei lá, as máquinas no cassino estavam todas confiscadas. Aí eu falei para o tenente, que era membro aqui da igreja, hoje ele é coronel, eu falei, e agora? Disse, não, pode deixar que eu vou limpar a sua barra. Aí chamaram lá o xerife da congregação, que ele chama, tem um xerife para tudo e tem um xerife dos crentes. Disse, olha, o pastor aí não tem nada a ver. Não, a gente sabe que não tem nada a ver, não. A gente já sabia que essa invasão estava prevista há muito tempo e tal, mas fica complicado, irmãos. Aí eu passei um pouquinho do tempo com esse tipo de pessoas e ouvi coisas terríveis, mas ouvi coisas também maravilhosas, não há dúvida. Mas eles estão passando o tempo todo, muito mais do que todo o tempo que eu levei lá, que a igreja levou, no presídio da Ilha Grande, nem se compara com o tempo que eles estão passando. Então, é hora, irmãos, da gente, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, mas pelo menos parar para pensar o que é que eu posso fazer. Como a Fanny colocou aqui, muito bem colocado. Parar de murmurar em relação a essas pessoas. E o Júnior não está exagerando, não, porque eu já ouvi isso. Tem que mais morrer, pastor, tem mais que morrer mesmo. Tem que morrer. Como já ouvi gente, para quando a gente fala dos muçulmanos aqui, irmãos, temos que levar Jesus para os muçulmanos. Não, essa gente nasceu para o inferno. É o grande dilema do Miguel Zuger, lá onde ele está, porque quando ele chega em lugares onde há igrejas organizadas no meio dos muçulmanos, eles dizem, por favor, não vem pregar para eles não, porque se começar a pregar para eles, eles vão ameaçar a gente de morte, eles vão botar fogo na nossa casa. Fulano, os pastores dizem para ele, essa gente nasceu para ir para o inferno. Eu sei, irmãos, pela Bíblia, que as pessoas nascem para ser salvas. Vai para o inferno? Então, esse pensamento margeia a gente ou para missões de muçulmanos, ou para pessoas que estão aqui, não precisa sair do Brasil para ver isso, né? Está aí na nossa rua. Então, vamos levar para casa isso aí, com carinho. Nos ajudem quando a coisa vier à igreja. Já estou discutindo com o Conselho de Administração, tem algumas dificuldades, mas que estão sendo contornadas. Porque quando a igreja tomar conhecimento e saber qual é a parte dela, que não vai ser só ela, a gente se junte, irmãos, para que a gente possa, pelo menos, eu estou fazendo alguma coisa, estou fazendo
alguma coisa pelo reino. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor vire para nós o seu rosto e nos dê a paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que é que dizemos no final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos dependentes de drogas, necessitados e refugiados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servir.